Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtor Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Oi, bom dia! Hoje é sábado, 24 de setembro. Começa agora nosso Tambaú Imóveis e Negócios. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: as evoluções e mudanças do Código de Defesa do Consumidor durante a pandemia da Covid-19. Ao vivo, aqui com a gente, para esclarecer tudo sobre esse tema, eu recebo os advogados especialistas no direito do consumidor, Dr. Leandro Carvalho e Dr. Odon Bezerra. Tem também o giro de ofertas com lançamentos e oportunidades das principais construtoras imobiliárias da Paraíba, e hoje tem novidades para vocês. Estou esperando sim tua mensagem no nosso número do WhatsApp, só por mensagem. Anota aí, 998542857. Eu vou repetir, 998542857. Para quem está no portal t5.com.br ou fora de uma pessoa, o DDD é 83. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Em 2021, o PROCON de João Pessoa finalizou mais de 4.000 processos, número recorde de reclamações nos últimos 5 anos. Os dados revelam uma baixa na prestação de serviço durante a pandemia da Covid-19. Veja. A Rebeca teve conflito e precisou de ajuda do PROCON. A denúncia se referia a uma faculdade na qual desejava cancelar o curso, mas a empresa exigia o pagamento indevido de taxa. Eu estranhei, entrei em contato com um advogado amigo meu e ele disse que essa taxa era inadequada, que não era de acordo com o Código do Consumidor que eu entrasse em contato com o PROCON. Logo o PROCON resolveu todo o trâmite, eles mesmos entraram em contato com a faculdade, mas disseram que eu precisava ir lá presencialmente para poder fazer esse trancamento e procurar uma pessoa específica. E sempre que eu chegava lá procurando essa pessoa específica que o PROCON me pediu, essa pessoa nunca estava e era o momento em que eu poderia ir porque eu trabalhava. Então, eu fui lá umas 3 vezes até chegar o momento em que eu expliquei a situação online mesmo, pelo WhatsApp, dizendo que não tinha condições e que eu ia precisar voltar na justiça se eles não resolvessem o meu problema. E eles disseram, não tem problema, a gente resolve todo o seu problema online, e eu consegui fazer tudo pelo portal. Só no PROCON Municipal em João Pessoa, 2.230 processos foram abertos em 2021, número recorde em 5 anos. Telefonia, banda larga e TV por assinatura lideram as reclamações, seguidos de e-commerces e serviços financeiros, como agências bancárias. Nós batemos todos os recordes de atendimento e aberturas de processos administrativos, inclusive, consequentemente, de arrecadação de multas também no ano de 2021. Muito em razão da atipicidade do ano, das excepcionalidades causadas pela pandemia do coronavírus que nós enfrentamos. Diante do gerado pela pandemia, setores como turismo, eventos, transporte aéreo e energia elétrica estimularam adequações temporárias no Código de Defesa do Consumidor. Entre as mais importantes do CDC está a lei que trata do superendividamento. Essa lei veio para proteger uma gama, um leque de consumidores, milhões de consumidores brasileiros que se encontram no superendividamento, que é aquele estado em que o consumidor deve muito mais do que a sua capacidade de pagamento. Eu sempre costumo brincar dizendo que é aquele consumidor que já jogou as dívidas para Deus, ou seja, que ele não tem expectativa nem condições de arcar
com o montante que deve, e esse consumidor, alijado da sua vida de cidadania, ele merece e precisa da proteção da lei para resolver, para voltar a ter uma vida digna. Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode contato agora com o PROCON de João Pessoa através do site proconjp.pb.gov.br ou ligar para o número 3214 3042. Hoje o programa, vai falar sobre as mudanças, e evoluções do Código de Defesa do Consumidor durante a pandemia que a gente viveu ou está vivendo, ninguém sabe se ela acabou, da Covid-19. Com muita honra eu recebo aqui ao vivo em estúdio os nossos advogados especialistas no direito do consumidor, Dr. Leandro Carvalho e Dr. Odon Bezerra. Tem dúvidas? Então anota aí, 99854-2857. Bom dia, doutor Leandro, bom dia, doutor Odon, a honra recebê-lo no dia de sábado. E um assunto extremamente importante, 32 anos do Código de Defesa do Consumidor. E a pergunta que não quer calar, quando a gente colocou Odon e Leandro nas redes sociais, esse assunto desde sábado passado. E os telespectadores souberam, encheram a nossa caixa postal aqui de perguntas e a gente fez um rol para a gente debater. E eu começo com uma pergunta que é muito importante, a gente viu uma matéria super interessante aí de consumidores e o PROCON João Pessoa tratando desse assunto. Qual a importância do Código de Defesa do Consumidor para os brasileiros, doutor Leandro, no dia de hoje? Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço, bom dia Rômulo, bom dia a todos os telespectadores da TV Tambaú. De fato, o Código de Defesa do Consumidor, eu costumo dizer que ele foi um divisor de águas, nas relações de consumo, nas relações jurídicas como um todo no Brasil. Antes, da promulgação do Código, nós tínhamos uma espécie de consumo, tínhamos um tipo de consumidor, as relações eram diferentes, a forma de consumir era diferente. E com o Código de Defesa do Consumidor tudo passou a mudar, mas foi uma mudança realmente drástica do lado positivo para o consumidor. Até eu lembro daquela época, tinha ainda alguns rumores de que o empresariado ia acabar, de que tudo ia ficar muito pior para os empresários, de que seriam verdadeiros inimigos, os consumidores seriam inimigos e o código viria para derrubar as relações de consumo, mas muito pelo contrário, tornou ela mais positiva, mais segura para ambos os lados, que é necessário uma boa fé, tanto para o fornecedor como para o consumidor também. Então eu acredito que o código ele foi um divisor de águas, trouxe diversos benefícios e principalmente nos dias de hoje, que costumam dizer que a gente tem aí o consumidor 4.0, que é aquele consumidor mais moderno, aquele consumidor mais antenado. E mesmo o código sendo de 90, veja, a gente ainda tem algumas características que são utilizadas hoje, como o artigo 49, por exemplo, que a gente talvez vá debater aí mais na frente, que é com a devolução ou troca dos produtos com compra pela internet. Veja, isso foi previsto há 30 anos atrás, o código faz 32 anos esse ano. Então acredito que seja isso, um divisor de águas, muitos benefícios para o consumidor, mas também para as empresas que passaram até entre elas a se comportarem melhor, a se preocuparem mais como vão prestar o serviço, porque o consumidor está de olho, ele está atento e tem as ferramentas, não só por telefone, mas as redes sociais estão aí, para que o consumidor de fato reclame. E hoje o consumidor ele não está calado não, ele está fazendo as reclamações e muito com base no CDC. Doutor Odon, eu fui seu aluno de Direito do Consumidor, você conhecido como o delegado da proteção dos consumidores da Paraíba e no Brasil, e hoje vereador de João Pessoa, mas uma pessoa, quando fala direito do consumidor, todo mundo liga o nome de Odon Bezerra. E a pergunta que não quer calar, Odon, quais foram as principais evoluções nestes 32 anos de evolução que você convive aí com o Código de Defesa do Consumidor? Muito obrigado pela presença e bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, professor Leandro, telespectador. Uma satisfação imensa voltar ao teu programa e debater um assunto que me é muito caro. É algo que eu vivo há muito tempo, Rômulo. Eu creio que há cerca de 30 anos eu procuro ser um curioso no Código de Defesa do Consumidor. E o que mudou? Como o professor Leandro bem falou, muda a questão e o perfil do consumidor. Deixa de ser aquele consumidor que era calado e que recebia tudo de bom grado para um consumidor antenado e um consumidor que reclama. E digo a você, pela reportagem que vi,
Os PROCONs, eles têm papel fundamental nessa disseminação do direito do consumidor. Digo isso porque sou testemunha ocular, vivi tudo isso. Eu percorri a Paraíba inteira tentando criar PROCONs de município e vendo o PROCON do município, o PROCON do estado fazendo trabalhos de divulgação do código. Essa é a principal ferramenta. E aí vamos traçar esse perfil de consumidor, aquele consumidor que mal sabia o seu direito, para um consumidor antenado, para um consumidor consciente, porque ele não vai mais buscar aquilo, olha, eu tenho algum direito. Não, ele vai dizer, eu tenho. E principalmente pelas redes sociais hoje, que você busca informações sistematicamente. Então, alterações. Primeiro, uma alteração comportamental. A pandemia nos ensinou a consumir sem sair de casa, ou a consumir cômodo. Então, eu não preciso mais estar no comércio, estar no shopping, eu compro roupa, eu compro calçado, compro carro, tudo através de uma internet. Então, essa é uma mudança comportamental. Mudanças efetivas no código, nós tivemos várias, mas como bem dito na reportagem, a principal foi esse trabalho que não começou agora, Romulo. Ele começou há cerca de 10 anos atrás, na questão do superendividado. E nós, trabalhando dentro do sistema, lutávamos e via o crédito fácil. Romulo, você sabe, viveu como era difícil tomar um empréstimo. E hoje em dia, se você passar desapercebido na porta de um banco, ele lhe puxa para dentro e lhe dá um empréstimo. Você, num momento e num instante que vai tomar ou vai pegar o seu saldo, se você não tiver cuidado e apertar o Enter, você já tomou um empréstimo, porque tem um crédito pré-aprovado. Então, primeiro momento, um crédito responsável. Como é que você vai dar um empréstimo a uma pessoa que tem uma renda mínima e também já tenha comprometido o seu orçamento? Então, aquela pessoa vai se tornar um super endividado. E o código andou bem em vários segmentos, e a gente pode debater a futuro, em 3 pontos. Na questão de algo que eu sou apaixonado do Código de Defesa do Consumidor, que é a Política Nacional da Relação de Consumo, quando ele trata de trazer mais princípios. Então, olha, o princípio da dignidade humana, ele está presente no Código de Defesa do Consumidor. E o cidadão que não tem acesso ao crédito, como ele se sente? Ele se sente fora, e nós temos que trazer essa pessoa. Como fazer? Com um crédito responsável. Então, traz essas mudanças dentro do Código, na política nacional, nos mecanismos que se possa ter e se buscar para tirar esse consumidor inadimplente, e direitos básicos do consumidor, além da parte contratual. Perfeito. Leandro, pegando essa deixa aí que o doutor Odon disse, e a bela matéria que foi produzida aqui pelo nosso jornalismo da TV Tambaú, a Ângela de Jaguaribe e outros telespectadores e internautas fizeram a seguinte pergunta: há 32 anos não havia o e-commerce, o marketplace com coletivas, e o consumidor brasileiro comprava menos no exterior. Isso ela está alegando. O CDC está adaptado a esta realidade? É importante pergunta, vamos fracionar um pouco aí a resposta. Primeiro, o CDC ele teve uma atualização, como o professor Odon bem citou, mas claro, sempre é necessário estar vigilante a eventuais mudanças que possam acontecer. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é o seguinte: sim, existe uma preparação em diversos artigos, em diversos pontos que o consumidor pode ser resguardado. E o que foi que houve? Antes da pandemia, nós já tínhamos um comportamento crescente nas compras pela internet. Esse comportamento vinha crescendo. E com a pandemia, o que começou a acontecer? As pessoas, obrigatoriamente, começaram a consumir mais de casa. E claro, você consome de casa, mas é do sal à TV. Tudo você compra hoje pela internet, por aplicativos. Hoje tem aplicativo que você imaginar. Hoje o cidadão simplesmente não toca no celular,
Uma empresa pode buscar o pet dele, levar para tosar, para dar um banho e leva de volta. A pessoa pode comprar um gás, a pessoa pode comprar gelo, enfim. É uma infinidade de produtos e serviços que estão disponíveis na internet. Isso é bom? Sim. Entretanto, com essa gama de serviços e produtos que são oferecidos, o que é que começou a acontecer? Surgirem problemas. Os produtos que começam a não chegar, produtos que são anunciados por um valor e quando o consumidor compra é outro valor, né? Produtos que o consumidor muitas vezes compra achando que aquele produto vai chegar. Já teve um caso recente, inclusive, que a pessoa comprou o aparelho de telefone e chegaram 2 tijolos na casa dela. O que é que ela faz numa situação dessa? A quem ela reclama? A quem ela pode recorrer? E o CDC, sim, ele está pronto para isso. E um terceiro ponto é o seguinte: o consumidor ele tem que ficar atento ao que ele compra, aonde ele está comprando e a loja. Se essa loja possui CNPJ, essa loja tem um espaço físico. Se não tem, ela tem um espaço para atendimento. Muitas vezes eu costumo dizer que o consumidor ele deve fugir daquelas promoções mirabolantes. O cidadão tem um celular no mercado que custa R$4.000, ele vê na internet por 800. Ele diz, vou comprar 3. O risco de você estar sendo enganado é muito grande. Então ele tem que se precaver antes, para não colocar o cartão de crédito dele em qualquer site, em qualquer aplicativo. Muitas vezes o nosso celular já tem o cartão lá salvo. E às vezes a um clique a gente faz. Então tem que se ter cuidado com isso. Como o professor Adão citou, do jeito que a gente faz um empréstimo com um clique, a gente faz uma compra também. Então o consumidor ele tem que ficar atento a tudo isso. E caso ele tenha algum problema, o CDC sim pode resguardar. E os PROCONs estão prontos aí também para fazer essa vanguarda, né? Vamos chamar assim, do consumidor. Perfeito. Adão, uma das perguntas que mais os telespectadores fizeram durante a semana é quais as discussões judiciais mais relevantes atualmente acerca do emprego do CDC na proteção ou no cuidado ao consumidor? Olha, Romulo, sem dúvida nenhuma é na questão contratual. Então o código ele dá essa proteção plena. Veja, o código ele é tão avançado, é tão vanguardista, que ele dá uma proteção plena antes de concretizar o negócio, que ele considera até o consumidor que ainda não foi lá e pagou a mercadoria, não comprou, como consumidor, e ele já está tendo direito a se fazer, vai ter direito àquilo que está preconizado no código. Durante a questão contratual também há uma proteção plena na formação e durante o contrato e pós-contrato. Então a proteção do código ela é plena, é na 3 esferas: antes, durante e depois. Como se recorrer? Ora, o código ele traz 2 aspectos interessantes. Você pode se socorrer na esfera administrativa, e até, Romulo, é interessante porque eu estava essa semana falando com algumas pessoas e alguém me instou: Adão, você não acha que o PROCON ele resolve apenas aquela questão do consumidor e a penalidade não sobra nada para o consumidor, a multa não vai para o consumidor? Para você explicar isso é difícil para uma pessoa que não seja do segmento do direito. Mas eu vou procurar em rápidas palavras dizer que o código lá no artigo 56, ele trata das sanções administrativas, que elas são independentes da natureza civil e penal. Mais ainda, você pode paralelamente se socorrer de um órgão de defesa do consumidor, aonde as multas que são aplicadas nas empresas, elas voltam para o consumidor. Vou dar um exemplo bem prático e que às vezes a pessoa não compreende. O PROCON do Estado, ele faz hoje o 48º mutirão da renegociação de dívidas. O consumidor chega e não gasta um tostão. Tudo aquele aparato de proteção, ele é oriundo dessas multas que foram aplicadas nas empresas. Porque você sabe que é caro você mandar uma notificação, você ter um carro para fiscalização, e essas multas servem para isso. E você não compreende, porque eu compreendo o imediatismo, eu quero botar o dinheiro no bolso, e não compreende que aquilo ali é um sistema que vai beneficiar de modo difuso várias pessoas indeterminadamente. Você ligar para um órgão de defesa do consumidor, gastar o telefone, a água, o atendimento, o servidor, tudo isso é custeado pelas multas. Então volta
para o cidadão. E você pode, paralelamente, ingressar em juízo, como o professor Leandro falou. Existem muitas reclamações e muitas ações no judiciário. São principalmente na questão contratual, compra e venda. Né? Você que está me vendo em casa, quando você vai ao supermercado, aquilo ali é um contrato de compra e venda, né? Que é um fenômeno jurídico chamado tradição, ou seja, a entrega da mercadoria com pronto pagamento. Então, aquilo ali pode ser discutido dentro de um órgão de defesa do consumidor. Então, você pode se socorrer no aspecto administrativo, no aspecto judicial. Perfeito. Então, Leandro, ainda estamos na pandemia da Covid-19, mas a gente vai deixar muita gente aqui perguntando os pontos específicos que precisa evoluir no Código de Defesa do Consumidor. Mas como a gente está agora indo para o intervalo comercial, eu já quero deixar essa deixa para quando voltar, o senhor pensar aí quais são esses pontos que podem assessorar os nossos telespectadores. Me siga no Instagram, @RômuloSoaresLima. Você me segue lá, eu lhe sigo de volta, tá certo? Lá a gente vai interagindo durante toda a semana, você vai me falando no direct, dando sugestões e participando de todas as nossas publicações, inclusive aqui do programa. Vamos para um rápido intervalo comercial. Fica aí com a gente porque voltamos já já. Reserve Guard Residência, o metro quadrado mais desejado aqui do bairro dos Bancários. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte, varanda, sala ampla e todo no porcelanato. Além disso, temos apartamentos térreo com área privativa, um verdadeiro sonho. Se você sempre sonhou em sair do aluguel com qualidade de vida, conforto, lazer e muita segurança, o Reserve Guard é um empreendimento feito para você. Este é o Espaço Gourmet. Já dá para você imaginar um churrasco aqui com sua família, né? Salão de festas para suas comemorações. Pista de coupe para você fazer aquela caminhada com muita segurança e outros itens de lazer. É ou não é um empreendimento sinônimo de qualidade de vida? Clique no link e saiba mais. Agende sua visita e surpreenda-se. Realize excelentes negócios imobiliários no portal Cresce Brasil, corretor de imóveis. Cadastre-se no criar.cresce.org.br e negocie imóveis em todo o território nacional. Inscreva quantos anúncios quiser gratuitamente. Cliente ou investidor de imóveis, aproveite as vantagens de negociar somente com corretores de imóveis credenciados. Venha para o portal Cresce Brasil. Só falta você. portalcresce.org.br. O excelentíssimo juiz da 64ª Zona Eleitoral comunica aos eleitores desta jurisdição as seguintes alterações nos locais de votação. As seções 122, 123, 124, 125 e 126, que funcionavam na Escola Estadual Gonçalves Dias, foram transferidas para a Escola Estadual Geraldo Lafayette Bezerra, localizada na Rua Felinto de Arruda Escolástico, sem número, Cristo Redentor. A seção 468, que funcionava na Escola Municipal Rotary Francisco Edvard Aguiar, foi transferida para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, localizado na Avenida 1º de Maio, 720, Jaguaribe. Estamos de volta e, claro, a maior parte dos brasileiros tem o sonho principal de comprar sua casa própria. Isso é uma realidade hoje. Para isso acontecer, é preciso achar uma empresa de credibilidade. Então conheça agora a construtora Porto Inc. Veja. E hoje eu começo o giro de uma forma muito especial. Tem estreia na casa e você vai conhecer essa marca que faz parte de um dos grandes nomes do mercado imobiliário agora. Olá pessoal, meu nome é Martoni Medeiros. Estou aqui para falar do lançamento que a construtora Porto Incorporações está preparando para você na Orla de Cabo Branco.
será um dos melhores lançamentos de 2022. Né? Um empreendimento de alto padrão, a construtora traz, né, um time de alta performance na sua gestão. Um time bastante experiente, um time de gestores tanto no departamento comercial, técnico, como na área administrativa, atuando juntamente com os melhores fornecedores da Paraíba. Pessoal, em nosso próximo vídeo, trarei para vocês todas as informações sobre esse empreendimento, que é o melhor residencial localizado na orla de Cabo Branco. E aí, o que está faltando para você realizar o sonho? É uma empresa de credibilidade? Eu estive lá, com toda certeza, conhecendo o empreendimento Beira-Mar, e no próximo sábado você vai ver detalhes importantes, né, desse empreendimento da construtora Porto Inc. Tá? As mudanças e evoluções do Código de Defesa do Consumidor durante a pandemia da Covid-19. É o tema que a gente está debatendo agora com dois especialistas, Dr. Adão Bezerra e Dr. Leandro Carvalho. Eles estão trazendo todas as suas experiências como advogados e como operadores do direito. E você está esperando tua mensagem aqui, tua pergunta, teu beijo, recebendo todos. Obrigado pela audiência. Só relembrando o número 998542857. Doutor Leandro, ainda estamos nesse período da Covid-19 e quais os pontos específicos que o CDC precisa evoluir, na sua opinião? O CDC, ele, como o professor Odon bem falou, ele é vanguardista, abarca muitas coisas que vivenciamos hoje. Entretanto, sempre é importante frisar algumas mudanças. Vejam só, como é que está a relação de consumo hoje? A gente falou inicialmente que estava o e-commerce bombando. Todo mundo, né, buscando comprar pela internet, comprar de forma remota. Isso traz alguns problemas. E vejam, um grande problema que a gente tem hoje é com relação aos nossos dados, às nossas informações. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda se sente falta de uma correlação entre essa Lei Geral de Proteção de Dados e o CDC. E eu explico por quê. Veja só, tudo que a gente faz hoje na rede social é monitorado. Você que está me assistindo agora, você que curte uma foto no Instagram, uma foto no Facebook, um vídeo que você assiste no YouTube, basta você assistir um vídeo sobre determinado produto, que ele aparece no Instagram, por exemplo, patrocinado, para que você compre. E existe uma grande discussão ainda de quem seria a responsabilidade quando essa compra é efetuada pelo Instagram. A maioria dos juristas entendem que a culpa sim teria que ser daquela empresa que está fazendo aquele anúncio. Já temos decisões judiciais que entendem que não, que aquele anúncio ali funciona como um simples classificado. Mas se aquele anúncio for patrocinado, será que aquela empresa está recebendo também? Por que não ser uma culpa aí solidária de quem está vendendo e quem está anunciando? Então a gente tem uma discussão sobre isso, mas principalmente sobre as nossas informações, como elas estão sendo colhidas. Nos últimos 2 anos, vazaram mais de 200 milhões de informações. O seu CPF, o meu CPF, o CPF do professor Odon, eles são vazados. Nosso CPF, endereço, telefone. E o que é que as pessoas fazem com isso? Pasmem, empréstimos. As pessoas fazem compra de veículo, as pessoas fazem financiamento. Tudo isso é feito com os nossos dados e as pessoas não têm noção de como isso é vazado e ninguém é responsabilizado. E nós, consumidores, ficamos, né, no prejuízo. Sem contar que a pandemia trouxe alguns benefícios com relação aos contratos que são feitos com os bancos, por exemplo. Hoje a pessoa faz um empréstimo sentado em casa. Ele simplesmente pega o celular, faz um pré-cadastro, ali se ele não tiver ainda, o banco não tiver maiores informações deles. E ao final, veja, o banco pede o quê? Uma foto, uma confirmação, uma selfie. E aquela foto que você faz é praticamente a sua assinatura para validar. Eu já vi situações das pessoas dizerem simplesmente que não foi ela que tirou aquela foto. Vejam o que é que os criminosos estão fazendo. Pegando nossas fotos nas redes sociais e fazendo empréstimo com a nossa foto, colocando a nossa foto como se nós tivéssemos feito aquela selfie. O empréstimo é aprovado, cai na conta, né? A pessoa fornece uma conta, recebe o dinheiro e você fica recebendo as cobranças e milhares de ligações. Então veja o transtorno que isso é causado simplesmente porque nossos dados são vazados. E quem deve ser responsabilizado por isso? Então eu penso que o código ele tem uma evolução grande nele, mas ainda tem muito a se evoluir, muito a se fazer, principalmente ligado à parte de e-commerce, proteção de dados dos consumidores que estão aí disponíveis nas redes. Todon, o senhor foi conhecido como xerife do consumidor e essa marca é de lhe orgulhar, já várias vezes você me disse isso. Já passou por diversas situações
né, na relação de consumo nesse período todo de 30 anos que o senhor atua aí em defesa do consumidor. As relações de consumo nesses 32 anos de CDC melhoraram no Brasil ou não? O que é que o senhor tem visto aí? Olha, melhoraram. Eu sei que, como o professor Leandro acaba de dizer, o estelionatário ele sempre está em progressão geométrica e nós que trabalhamos com o direito estamos em projeção aritmética. Então eles têm uma vantagem e nós estamos o tempo todo tentando igualar. Ele sempre está na frente. Veja, o professor Leandro cita o caso do estelionatário que frauda a foto do cidadão que faz o empréstimo e deixa o prejuízo para ele. Então, nós temos que evoluir. O direito sempre é isso. É uma evolução sistemática, né? Então, as relações do Código de 16, logicamente, não vão ser iguais ao novo Código, o Código Civil atual, né? Então, tudo mudou. O Código de Defesa do Consumidor, ele influencia demasiadamente no Código Civil brasileiro. Ele influencia não apenas no Brasil, mas na América Latina, né? Eu sou testemunha que para o Brasil entrar no Mercosul, ou para que os países se adaptassem ao Mercosul, tiveram que adaptar legislações correlatas, parecidas com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Eu fui testemunha, Romo e Leandro, em um congresso que eu participava em Minas Gerais, a professora Cláudia Lima, naquele instante, fazia uma denúncia que o Brasil estaria assinando um pacto para recebimento de produtos que poderiam violar o Código de Defesa do Consumidor. E nós saímos de Minas, fomos a Brasília e quase que exigimos a retirada do Brasil desse tratado. E o que foi que houve? Houve a evolução do direito do consumidor na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, em todos os países da América do Sul. Então, é isso que a gente precisa evoluir. E a parte policial também. E nós temos hoje uma polícia inteligente, não aquela polícia que fazia apenas aquela investigação em terra. Hoje, a polícia evolui nesse aspecto. E os órgãos de defesa do consumidor, além da própria televisão. Veja que recentemente eu estava em casa, vi uma publicidade ou uma propaganda aí que se diga institucional mostrando aquele golpe, velho golpe do cartão de crédito que a pessoa quebra em casa e pede para não fraudar ou não danificar o chip e manda uma pessoa em casa. Os bancos estão alertando o consumidor. Então, essa é uma evolução. E deixar aqui no Brasil, sopra um vento, e aí eu falo agora como legislador, soprou um vento aqui norte, vamos fazer uma lei. Soprou o vento sul, vamos fazer uma lei. Não, eu creio que o Código, ele é uma lei geral, o Código Civil é uma lei geral, são bons, não precisa tanto aprimoramento, mas apenas a evolução do aparato de uma forma geral, para que as leis possam vigir e também serem aplicadas. Perfeito. Um abraço à dona Francisca, a Rosiane, que está no centro nos assistindo, a Helena, o Iago e a Júlia, que está nos assistindo no Jardim Aero Clube, a Kátia, que está nos assistindo agora no Bancários, a Pedro, a Sandra e o Ivo, que estão em Santa Rita nos assistindo, e a todos que estão mandando beijos e abraços, obrigado pela grande audiência. A pergunta que não quer calar aqui, a Verônica, ela está nos assistindo em Manaíra, e ela disse o seguinte: a dúvida dela é quem pode ser considerado pelo Código de Defesa do Consumidor, como consumidor ou como fornecedor? Qual é a dúvida que ela tem nesse aspecto e o que você pode esclarecer, professor Leandro? É importante essa pergunta porque ainda existe um mito hoje com relação a isso. As pessoas, vejam só, elas alugam um imóvel e elas têm problema no aluguel, na tratativa com a pessoa que ela alugou esse imóvel, fazem um contrato e tal. Aí as pessoas, quando tem algum problema, elas vão às vezes no PROCON ou procuram um advogado para resolver aquele problema, dizer, não, mas o direito do consumidor não me resguarda. Veja só, essa relação não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é pela lei do inquilinato. E as pessoas têm a falsa ideia de que o Código de Defesa do Consumidor abarcaria tudo. Então, o consumidor, quem é o consumidor? É aquela pessoa que adquire ou utiliza um produto como seu destinatário final. Então, eu vou numa determinada loja, compro um produto, utilizo esse produto ou serviço. Sim, eu sou um consumidor. Agora, se eu vou numa loja e compro esse produto em grande quantidade e passo a revender, eu sou o consumidor ainda? Não mais.
porque eu não estou utilizando como destinatário final. Então é importante as pessoas ficarem atentas com relação a isso. Já o fornecedor, ele pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica também, aquela pessoa que faz a revenda dos produtos ou dos serviços. É importante o consumidor ficar atento a quem ele está comprando. Muitas vezes você está comprando uma pessoa que não tem CNPJ, por exemplo. Isso pode trazer dificuldades mais na frente, até numa ação judicial. Mas não obsta que você compre a pessoa física também. Mas é importante se resguardar. Então a gente tem essa diferenciação entre esses dois e é importante o consumidor ficar atento. Outro exemplo que eu vejo muito são nas vendas de veículos, né, professor? De uma pessoa física para outra pessoa física. As pessoas vendem os veículos entre si e quando tem algum problema diz, não, mas eu não tenho 90 dias de garantia, o CDC me resguarda. Mas aquela relação ali é Código Civil, não é Código de Defesa do Consumidor, porque é uma pessoa física vendendo para outra pessoa física. Ficar isso e que a pessoa fique atenta, não que ela não vá comprar um veículo a outra pessoa, a gente tem um mercado aí para isso, mas ela tem que ficar ciente que existe uma diferença, ela comprando numa loja e ela comprando a uma pessoa física. Quem vai fazer aí a regência dessa relação ou é o CDC ou é o Código Civil, vai depender a quem ela comprar. Dom, a gente vai para um intervalo novamente, vamos para o giro e muita gente aqui contando seus casos de venda casada, então vamos esclarecer isso. Vou contar um caso aqui específico de uma cidadã que fez um financiamento e foi obrigada a, junto ao financiamento, adquirir outros produtos, senão não conseguia. Mas vamos esclarecer a todos daqui a pouco, tá certo? Já me segue no Instagram? Não? Anota aí, @Rômulo Soares Lima. Lá eu compartilho todo o meu dia a dia, te deixo atualizado sobre outros assuntos. Agora a gente vai para um intervalo comercial. Continua aí com a gente, por quê? Porque eu volto daqui a pouco, não demoro nada. Fica aí com a gente. Bom dia, sol! Bom dia, mar de Cabo Branco! É assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV. Apartamentos com opções de vista para a orla, área privativa, lazer completo com piscina e muito mais. E tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução morando na deslumbrante região dos Bancários e Altiplano. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$500. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! A juíza eleitoral da 77ª Zona, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os eleitores desta jurisdição a mudança nos seguintes locais de votação. As seções 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 e 376, que funcionavam na Escola Estadual de Ensino Fundamental Domingos José da Paixão, foram transferidas para a Escola Municipal Dom Marcelo Pinto Carvalheira, na Rua Professora Maria Aparecida Pereira Cruz, sem número, Paratibe. As seções 56, 57, 58, 59, 60, 234, 278, 287 e 297, que funcionavam na Escola Municipal João 23, foram transferidas para a Escola Bilíngue Dom José Maria Pires, na Rua Ambrósio Rodrigues de Souza, 71 e 189, Oitizé. Justiça Eleitoral. Já retornamos e hoje é dia da vacinação antirrábica aqui na Paraíba. Muito importante para você que tem o seu animal. O serviço é gratuito e em João Pessoa a previsão é de vacinar 70 mil animais. Veja aí. Hoje é o nosso dia D da vacinação antirrábica em todo o estado da Paraíba. E aqui no nosso município de João Pessoa, estamos com postos distribuídos em todos os bairros. Na realidade, nas comunidades também. Basta que o usuário se destine àquele endereço que fica mais próximo à sua residência. São 158 postos, onde os animais podem ser imunizados contra a raiva, que é uma doença que está controlada graças à ampla cobertura vacinal. Pedimos para que toda a população compareça aos nossos postos de atendimento hoje, leve o seu felino ou canino, que tem acima de 3 meses de vida, receba o seu comprovante de vacinação.
E aí, proteja seu amigo que também faz parte da sua família. A vacinação vai até às 17 horas. Aproveita o dia de hoje e vai lá fazer o seu papel. Buscar um imóvel para venda, alugar ou investir é muito importante. Claro que é. Você vai encontrar agora, né, essas opções e veja só, essas oportunidades na FK Imóveis e também na Construtora Aliança. Acompanhe. E hoje a FK Imóveis traz mais um empreendimento com condições especiais e exclusivas que você só encontra aqui no Giro de Ofertas. Confira agora mesmo. Já pensou em comprar seu apartamento e ganhar a primeira parcela em dinheiro? Pois é, eu te apresento o Império Residence Club, esse lindo empreendimento que hoje na FK Imóveis está com condições especiais. Cashback, a primeira parcela em dinheiro no ato da assinatura do seu contrato. E o Império Residence Club possui uma área de lazer completa com tudo que você e sua família precisa. Piscina adulto e infantil, espaço gourmet com churrasqueira, salão de festas, academia toda equipada, espaço kids e muito mais. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo a suíte, varanda, sala para 2 ambientes, cozinha com bancada de granito. E o preço desse empreendimento, a partir de 135 mil, com documentação paga pela construtora. Sensacional, né? Então tá esperando o quê? Corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Da excelente localização ao acabamento de alto padrão, a Aliança traz o Blue, um empreendimento onde o seu verão dura o ano inteiro. Para curtir os melhores verões da sua vida, eu te apresento o Blue Beach Residence, na belíssima Praia Formosa, em Cabedelo, um empreendimento Aliança com o padrão que você já conhece. As obras estão em ritmo acelerado e a entrega é prevista para março de 2023. Para você saber mais, basta entrar em contato conosco ou através do corretor de sua preferência. Não perde tempo. Ligue agora e garanta as oportunidades que só a FK Imóveis e também a Construtora Aliança te oferecem. Damos continuidade sim ao nosso bate-papo sobre as mudanças e evoluções do Código de Defesa do Consumidor durante a pandemia da Covid-19, que ainda não acabou. Está arrefecida, mas não acabou. Estou esperando sim sua interação. Colabora com a gente enviando todas as suas mensagens, beijos, abraços, fotos, somente por WhatsApp. Número é 99854-2857. Doutor Odon, eu tenho um caso aqui da Ângela, que ela diz o seguinte: ela foi tirar um financiamento num determinado banco, que eu vou preservar o nome, e na hora de financiar tinha que fazer um seguro, tinha que fazer uma capitalização e outros mais 2 produtos, porque senão a dificuldade dela assinar esse contrato era grande. Então a pergunta que não quer calar, porque muita gente mesmo, não foram poucas, contaram várias histórias parecidas em loja, em vários outros setores. O que é considerado essa venda casada pelo CDC significa? Meu caro Romo, o Código de Defesa do Consumidor, ele aproveitou a jurisprudência, ele aproveitou doutrina, ele aproveitou leis alienígenas de outros países e condensou tudo aqui e formou. Esse artigo do Código é o 39, inciso 1º, primeira parte. Condicionar a venda ou aquisição de um produto ou serviço mediante a obrigatoriedade de você adquirir um outro. Isso é uma prática usual. Eu agora, como vereador da cidade de João Pessoa, me deparei dentro da CPI da banda larga de vários contratos que tinham venda casada. E desde a década de 60, porque aí é uma herança da Lei Delegada número 4, né, que era aplicada pela antiga SUNAB, existe esse mecanismo de proteção ao consumidor, denunciar. Agora, o que me estarrece, o que me deixa abismado, é que esses contratos, muitos deles
passam pelo crivo de um órgão, como a Anatel, a ANEEL, o próprio Banco Central, e eles deixam que isso chegue na ponta e não fiscalizam. E reclamam muito. Olha, o banco tem um papel fundamental de desenvolvimento de um país. Olha, você financiar uma máquina agrícola, você financiar um carro, dá um status, dá uma sensação boa, uma casa. Então, esse é um bom momento em que o banco... Agora... Só que os gerentes são pressionados a produzir, né? Rômulo, você é um cara assim antenado. Se lembra daquele caso aqui, que o cara encheu a cidade de outdoor, dizendo que era gerente de um banco e que ele era obrigado a vender seguro. Eu mesmo, Rômulo, quando fui ser contratado por uma certa empresa, eu tive que abrir a minha conta no banco, que eu me sentei. A moça olhou para mim e disse, olha, é uma praxe aqui do banco, o senhor tem um seguro de vida também. Eu disse, moça, eu vou ensinar justamente que isso aqui é uma venda casada. Então, mas o consumidor, ele é refém daquilo. E ele é obrigado a fazer que foi o caso aquele aqui contrato. Então, o que fazer? Como eu disse, o código dá uma proteção antes, durante e depois. Ele pode, durante a vigência do contrato, pedir que essa cláusula seja expurgada por exatamente violação ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, uma cláusula ou uma prática abusiva que é perpetrada contra o consumidor. E isso todos os dias temos. Se você quiser exemplo, eu cito aqui milhares. Vou passar o resto do dia com um ex-aluno meu que tomou um empréstimo, deram para um tento de capitalização, um seguro, e o valor que chegou para ele foi bem maior do que ele tomou por empréstimo. Então, era um absurdo e que o judiciário tem que reprimir, e os órgãos de defesa do consumidor através de sanções, logicamente, porque a dor que dói mais para as empresas é a dor do bolso. E o mercado imobiliário está passando agora, os corretores, nessa dificuldade que já foram, os créditos já fizeram as denúncias aos órgãos do consumidor, que a OLX comprou a Zap e a Viva Real, e eram 3 empresas separadas. Agora, quando você vai renovar o contrato, só renova se for com os 3. E aí é chamada venda casada, né? Exatamente. Eu até tive algumas demandas assim, porque eu brigava muito a exclusividade de uma empresa para fazer os seguros, porque não abre. É verdade. Não é? Então, deixa aí. Olha, a concorrência, livre concorrência. Eu concordo que se tenha uma garantia, né, um seguro sobre aquele imóvel. Agora você paga uma garantia aqui, maremoto, terremoto. Pois é. Eu desconheço aqui que tenha sentido, né? acontecido, e você vai pagar algo que você nunca vai utilizar. Ou como uma cliente minha, que ela teve 4 empréstimos e 4 seguros de vida com a mesma. Isso é um verdadeiro absurdo. Pois é. E que tem que ser reprimido pelo judiciário e pelos órgãos administrativos. A Paulina, que está nos assistindo aqui em Sapé, doutor Leandro, ela faz uma menção seguinte, que ela comprou um apartamento há 3 anos e o piso da sala está soltando. O que deve fazer junto à construtora? Qual é a providência que ela deve fazer? Olha, eu vou responder a pergunta, mas eu fiquei pensando aqui na possibilidade, porque 4 vidas, mais 3 era um gato, né? É verdade. Eu não podia perder essa piada, não, porque realmente é impressionante. Você faz no 4 Brasil, contratos e 4 seguros de vida. Mesmo, realmente só no Brasil uma situação dessa aí. Mas vamos nos recompor aqui para responder a pergunta. Com relação a esse piso, no apartamento, veja só, muitas pessoas têm que ter muito cuidado, né? A construtora tem que ser de procedência, ter cuidado quando vai comprar o seu imóvel, porque pode ter esses acontecimentos desagradáveis. E muitas vezes a pessoa compra o imóvel e o piso está todo ok, está tudo normal, está tudo tranquilo, porque existe um vício ali, mas aquele vício ele está oculto, a pessoa não tem ciência nenhuma. Então ele faz a mudança e o imóvel hoje é um grande dos brasileiros, seja um veículo, mas na maioria das vezes é o imóvel, e a pessoa compra com aquela ânsia de ir morar logo, compra os móveis e vai. E quando você está morando ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, com tudo já instalado, com seu filho, com seu esposo ou com sua esposa, começa a soltar o piso.
O que aconteceu? Muitas vezes, algumas construtoras, claro, é uma minoria, dizem o seguinte: não, aquilo ali foi mau uso, foi o consumidor. Mas como mau uso? O piso está ali saltando. Porque o que aconteceu? Antes aquele problema já existia, mas ele estava ali oculto, estava escondido. E com o uso, com o decorrer, não é? E aí sol, chuva, muitas vezes, termina o piso saltando. E começa a saltar um, salta todo, quando você vê a sala está lá com o piso todo solto. O que é que você tem que fazer? Você tem em relação a isso, sim. Primeiro, não só pelo CDC, mas também porque as construtoras têm responsabilidade sobre o imóvel por até 5 anos. Mas veja, esse prazo pode até passar, porque esse vício ele pode estar escondido, pode estar oculto ali. E não sei se foi a situação dessa pessoa, mas vamos supor que não, que ela simplesmente depois de 2 meses, dentro da garantia, ela teve esse problema. Ela pode, depois de 3 anos. Depois de 3 anos, então ela está no prazo ainda. Está no prazo, e mesmo que não estivesse, esse vício estava oculto. Então ela deve procurar a construtora, porque a construtora tem que fazer toda a revitalização, a troca desse piso, tudo em perfeito estado para que ela possa vir a morar normalmente. Isso é um transtorno muito grande. Eu já vi pessoas nessa situação, porque a pessoa muitas vezes termina tendo que se mudar provisoriamente para mudar todo o piso do apartamento. Então isso é um transtorno. E caso a construtora se negue, ela deve procurar um advogado da confiança dela, porque isso cabe o dano material e possivelmente o judiciário pode entender um dano moral aí nesse fato, não é? Perfeito. Doutor Adon, muita gente aqui querendo que o senhor diga, evidentemente dentro a gente está com pouco tempo, quais são os direitos básicos do consumidor de acordo com o Código de Defesa do Consumidor? Olha, se quiser pela ordem a gente pode falar. Está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E foram acrescidos agora mais com a questão do superendividamento. Então nós temos o direito à saúde e à vida, o direito à educação, o direito à informação, o direito de escolha, o direito à revisão de cláusula contratual, o direito de acesso ao judiciário, o direito ao dano moral, o direito à inversão do ônus da prova, o direito ao crédito moderado e o direito a um meio ambiente saudável. Esses foram os direitos básicos do consumidor. E digo mais, quando a ONU ela encaminha ao Brasil o pedido que se faça uma defesa do consumidor, só existiam 4 direitos, que era da Carta de Kennedy, né? Que era o direito à saúde e à vida, ou à vida e à saúde, melhor dizendo, o direito à informação, o direito à educação e o direito de escolha. E o Brasil amplia esses direitos. E agora está ampliando também na questão do superendividado. Então são esses os direitos básicos do consumidor, que eu chamo sempre em sala de aula como o apêndice, porque a cada direito que você vê, você vai ver dentro do código 1 ou mais artigos. Perfeito. Pegando essa deixa do doutor Adon, a Priscila, agora que está nos assistindo em Tambaú, ela pergunta o seguinte: pergunta aí a doutor Leandro o seguinte: como os produtos devem ser divulgados em seus rótulos para garantia da proteção à saúde e segurança do consumidor, já que agora tem muitas ações em cima disso, porque a questão do açúcar, do glúten, ela começa a falar uma série de assuntos, mas ela quer saber como é que o produto deve ter os seus rótulos hoje posto para o consumidor. Importante a pergunta, e veja só, hoje nós consumimos de tudo, né? Todo tipo de produto, ele ali está enlatado, está a vácuo muitas vezes, e o consumidor não tem informação sobre aquilo. Primeiro, nós temos que ter informação clara, e aí como o professor falava antes, no artigo 6º do CDC, a informação é um princípio básico, né? Um princípio basilar. Então o consumidor ele tem que ter informação do que ele está comprando. Então as letras não podem ser aquelas letras muito miúdas, que você não entenda nada. Em outra língua não pode, tem que ser em língua portuguesa. Tem que se ter avisando, se dando um alerta para a idade que se pode consumir aquele produto, se for em caso infantil. Tem que se ter também com relação aos produtos que são colocados. É necessário, por exemplo, os produtos transgênicos, eles devem ter um símbolo lá indicando que eles são transgênicos ou não. Os produtos que contêm glúten ou não, tem que também ter essa informação. Outro ponto importante, as pessoas que têm hoje a intolerância à lactose, os produtos devem informar. Por quê? Aquela pessoa, ela simplesmente pode comer aquele produto e ela pode ter uma alergia severa naquele momento. E cada alergia, ela se comporta de uma maneira. Então, para umas pessoas podem demorar, para outros pode ser instantânea. Então ela precisa saber naquele produto que ela vai consumir se contém aqueles itens que ela é proibido, vamos dizer assim, de comer, se ela tem alguma alergia. Então os produtos, eles devem estar atentos a isso. As empresas, na verdade, elas já vêm obedecendo isso, apesar de hoje, né, professor, a gente está enfrentando uma problemática grande, porque as empresas estão diminuindo os produtos, né, e os preços estão continuando os mesmos ou estão aumentando. Então as
pessoas, você é acostumado a comprar uma caixa de chocolate em determinado tamanho, pode perceber no mercado hoje que ela diminuiu. E ela não traz essa informação muitas vezes de diminuição. Você percebe no dia a dia. Então o consumidor tem que ficar atento a isso. E também aqueles produtos que a gente está tendo hoje, não é? O leite condensado, por exemplo, não se está sendo vendido mais o leite condensado puro. Hoje estão vendendo o soro do leite com algumas outras especiarias, vamos dizer assim, e chamando de leite condensado. Isso também é proibido. Está acontecendo com creme de leite também. Muitos produtos, inclusive os PROCONs, já estão de olho nisso, nesse comportamento das empresas que estão vendendo aí, infelizmente, gato por lebre. Estão anunciando um produto e, na verdade, quando o consumidor vai comprar, é outro produto de menor qualidade. Não existe problema em isso acontecer, não. Você está vendendo um produto que não seja aquele que é de mais sucesso. Mas o que deve acontecer? A empresa deve avisar. Olha, o produto que você está comprando aqui não é um leite condensado. Você está comprando o soro do leite, você está comprando uma proteína, tal. Desde que seja informado. O princípio basilar dessa relação ligada aos produtos é a informação. A empresa informando que o consumidor está comprando ali tal produto e o consumidor tendo a ciência, aí ele tem a opção de escolha. Eu vou comprar esse produto aqui ou aquele outro, mas ele tem que ser informado. As informações elas não podem estar ali às escondidas, às escuras, e eu tenho que adivinhar o que é que eu estou comprando. Não, tem que estar no rótulo exposto. Perfeito. Doutor Adon, muita gente aqui interagindo, perguntando o seguinte: quem são os responsáveis pelos danos causados ao consumidor em caso de defeito do produto? Pegando o caso aqui do Paulo, que está nos assistindo em Patos, ele disse o seguinte, que ele foi numa loja, ele comprou um determinado produto, e quando ele chegou na loja, que 7 dias depois que disse que o produto deu defeito, disse que não era responsabilidade da loja, que era responsabilidade do fabricante. Então, a pergunta é que não quer calar. Romulo, eu creio que para essa pergunta nós teríamos aqui que ter uma aula bem complexa, viu? Porque eu teria que falar sobre fato e sobre vício. Mas vamos lá. O que você está me falando é a questão da responsabilidade pelo vício do produto. Isso. O que é o vício? É a imperfeição ao fim que se destina. Então, se eu compro um aparelho celular e ele não funciona, é uma imperfeição. Se eu compro um aparelho celular e ele explode, então e me fere, eu tenho uma responsabilidade diferenciada, porque vai ser pelo fato. Então vai para o artigo 12 e artigo 18. Então vamos lá. No artigo 18, a solidariedade de todos que estão dentro da cadeia de consumo. É tanto que a redação do artigo ela começa os fornecedores de produtos e serviços. Tá? Então, quando ele fala fornecedores, são todos aqueles que estão dentro do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor: produtor, importador, comerciante. Então, o comerciante também é responsável. Todo produto tem garantia. Tem a garantia legal e tem a garantia contratual. Quando o produto está dentro dessa garantia, há prazo para o fornecedor resolver. Então, você comprou um aparelho celular, ele deu defeito, você não tem que voltar para a loja, você tem que levar para a assistência técnica. E a assistência técnica, segundo o parágrafo 1º do artigo 18, diz que tem 30 dias para solucionar o defeito. Né? Se for um defeito intermitente, eu tenho uma tese de que o cidadão morreu, e ele tem que voltar e pedir o seu dinheiro de volta, e aquele inciso do artigo 18, o dinheiro de volta, o abatimento proporcional do produto ou da mesma espécie e modelo. Então, são esses os mecanismos de solução desse tipo de conflito. Ao fornecedor, o prazo é decadencial de 30 dias para solucionar aquele problema. Senão, o consumidor vai fazer a opção que estão nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 18. Perfeito. Doutor Leandro, a gente vai para o intervalo, mas muita gente querendo saber aqui quais são os prazos que o consumidor tem para reclamar de vícios, tanto aparentes como o fácil e de aqueles de ocultos que o senhor falou. Mas vamos deixar para o próximo bloco para a gente tirar essas dúvidas dos telespectadores, ok? Me siga no Instagram, @Romulo Soares Lima. Você me segue e eu lhe sigo de volta. E a gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. Trust, all I need is trust. Trust is all I need. All I need.
Às vezes, tudo que você precisa é confiança. Aliança é sempre isso. É sobre ser alguém que tá junto sempre. E depois de 40 torres entregues, é para isso que a gente acorda cedo. Para fazer a maior construtora da Paraíba ficar do tamanho da sua expectativa. Aliança. História de confiança. Você está procurando um apartamento aqui no José Américo, né? Então anota aí o recadinho que a Pri vai te passar. O Vila Real, esse lindo empreendimento na melhor localização do José Américo com preço imperdível. Parcelas em média de R$ 550, toda a documentação paga pela construtora. Você não vai gastar nada por isso, possibilidade de entrada zero. Esse empreendimento que possui uma área de lazer completa, com piscina adulta e infantil, espaço gourmet com churrasqueiras. Então corre e aproveita essa oportunidade. A juíza eleitoral da 77ª Zona, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os eleitores desta jurisdição a mudança nos seguintes locais de votação. As seções 105, 106, 107, 108, 109, 247, 248, 200 e 309, que funcionavam na Escola Municipal Anísio Teixeira, foram transferidas para a Escola Técnica Manuel Lisboa, na Rua Antônio Claudino Leal, sem número, Costa e Silva. As seções 24, 25 e 231, que funcionavam na Escola Municipal Professor Severino Patrício, foram transferidas para a Escola Claudina M. de Moura, na Rua Carteiro Francisco Inácio do Rego Filho, sem número, Alto do Mateus. Justiça Eleitoral. Eu sei que ficaram com saudades, mas já retornamos. Você sabia que é possível sim ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário através do portal T5? Claro, pois é, o blog T5 Imóveis eu te atualizo de toda semana sobre os assuntos e destaques que o segmento e as principais novidades do Brasil e do mundo. Clica aí, mostra aí como é que a gente acessa o blog. Clicou, você acessou T5 lá, imóveis, ó. Tem lá. Para quem não está na Paraíba, também a gente pode ter certeza que pode acompanhar o blog T5 do nosso canal portalT5.com.br através de tudo que a gente está falando aqui ao vivo. Acessa lá, é a informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo, tá bom? Então, acessa, garante todas as notícias, porque você pode ter certeza, tudo que vai acontecendo, a gente vai produzindo. Está procurando um imóvel que atenda a todos os seus requisitos e necessidades? Aqui você encontra sim, confira as novidades da construtora Guedes Pereira e da Jampa Imobiliária. Veja. Adquirir um Setai para investir ou morar é ter a certeza de um excelente negócio. E Laís Bandeira traz mais detalhes para você. Bom dia! Hoje eu trago o Setai Mirage, o nosso empreendimento localizado no melhor do Bessa, pertinho da praia, ao lado do Parque Paraíba 2, com apartamentos de 55 a 124 metros. Um projeto assinado pelo arquiteto Léo Maia, com uma área incrível de lazer. Para saber mais informações, consulte o seu corretor. E agora tem oportunidade com aquele precinho, condições imperdíveis dela, a especialista em realizar o sonho da casa própria, Jampa Imobiliária. A novidade deste sábado é o residencial Bem TV, localizado no bairro do Geisel, um empreendimento completo com 200 metros de lâmina d'água, salão de festa, playground, academia, coworking, isso mesmo, o condomínio mais completo do Geisel, com conforto, lazer e segurança que a tua família merece. Entrada facilitada até em 48 meses no boleto. Isso mesmo, então você só não realiza o seu sonho se você não quiser. Procure agora mesmo um de nossos realizadores de sonhos em uma de nossas 6 unidades que vão te ajudar a realizar o teu. Sabe por quê? Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa!
Mudanças no Código de Defesa do Consumidor na pandemia da Covid-19. É o tema que estamos debatendo agora. Estamos ao vivo, você pode sim continuar mandando seus beijos, seus abraços, suas fotos, estou recebendo todas, 998542857. Muita gente aqui, doutor Leandro. Quais são os prazos para que o consumidor possa reclamar dos vícios aparentes de fácil constatação e ocultos e que o CDC está disciplinando? O que é que o senhor pode mensurar aí para as pessoas? Importante isso, e muitas vezes o consumidor tem aquela dúvida, né, Romulo? Todo produto ele tem garantia. Eu vou comprar um produto e muitas vezes o que está acontecendo? Existem aí alguns sites, né, que quem está nos assistindo sabe quais são, que estão vendendo os produtos e afirmando que não tem garantia. Não, que você está comprando em outro país e não tem garantia. Não é assim que funciona. Não é? O nosso código ele dá proteção para qualquer produto ou serviço que você vá comprar. E ele é claro, inclusive, com relação a esses prazos. Quando eu compro um produto não durável, eu tenho 30 dias para efetuar uma troca desse produto por algum defeito. E quando é um produto durável, eu tenho 90 dias. E veja só, eu tenho isso como prazo contratual. Isso é isso é a garantia legal. É a garantia que está exposto no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então não adianta eu comprar um produto e o fornecedor... Às vezes acontece isso muito com veículo. Você compra um veículo, a pessoa que está te vendendo, ele diz assim, não, a gente te dá 30 dias de garantia em tal item, a gente te dá 20 dias em garantia em outro item, a caixa de marcha só é 20 dias. Isso não existe. Todo produto ele tem minimamente essa garantia que tem que ser estabelecida. E no caso de um veículo, por exemplo, que é um produto durável, minimamente você tem 90 dias de garantia. Ela não pode ser fracionada no produto e o fornecedor vai escolher qual produto que ele vai dar a garantia. 90 dias conforme código. E eu tenho também a garantia contratual, que é aquela que eu faço com o próprio fornecedor. E essa garantia pode ser de 1 ano, 2, 5, 10. Tem carros hoje, por exemplo, que dão garantia de 5 anos, 8 anos, 3 anos, mas isso é uma garantia contratual. Eu estabeleço naquele momento da compra. A mínima é a legal, aquela que está prevista no código. Então o consumidor tem que ficar atento a isso. Todo produto ele tem garantia? Sim. E você deve exigir essa garantia, ela pode ser de 30 dias ou de 90 dias. Ela pode passar caso você estabeleça com o fornecedor, não é, em contrato, essa garantia que pode ser aí quantos anos forem necessários e, claro, o fornecedor e o consumidor entenderem naquele momento. Ficou explícito em contrato, tem que ser cumprido. Um assunto de seu interesse, doutor Aldão, o senhor foi xerife disso há muito tempo. A Priscila, ela pergunta o seguinte: o que o Código de Defesa do Consumidor considera cartelização de preços? Eu sofri tanto, Romulo, com isso. Acredito. Olha, meu irmão, eu daria um livro e eu ainda escrevo sobre isso. Deve escrever, porque eu sou o primeiro leitor. Foram dias assim de muita angústia mesmo, porque para você, o que é um cartel? O cartel é a combinação de preços, né? Existe o cartel, existe o dumping. Vamos lá, o cartel seria a combinação de preço onde não se dá aquele direito básico do consumidor de opção. Então eu não tenho, aonde eu for é o mesmo preço. Aí vamos para... Você sorriu porque eu tenho certeza que você lembrou do tempo do combustível. Também. Então, eu fiz o primeiro boicote no Brasil, foi aqui na Paraíba. Eu não dormia, eu passava a noite em claro, de manhã cedo, às 4 horas da manhã, eu estava panfletando na rua, nos programas de rádio e de televisão, pedindo às pessoas para não abastecer em determinada bandeira. No outro momento, pedindo aos consumidores que só abastecesse em um posto. Olha, foi um pandemônio, mas tivemos resultado. Depois tivemos aquela operação 274, não sei se você se lembra. Lembro demais. E ali foi uma operação conjunta com a Polícia Federal, com o Ministério Público, e nós íamos dizer o que era. Então essa combinação e o dumping, e tínhamos também o dumping. O que era o dumping? Era um preço menor, que aos olhos do consumidor era bom, mas aquela empresa ela estava combinando com outros para quebrar alguém do mercado. Então, você tinha ou tem 4 empresas, uma não quer ceder ao preço do cartel e os outros combinam em quebrá-la. Baixam o preço e fazem rodízio. E isso a gente verificou aqui na Paraíba, entregamos tudo para o Ministério Público e tem esse desenrolar. Muito difícil,
porque tem que ter uma prova concreta que o judiciário exige. Então, mas a nossa Constituição, ela traz lá no artigo 170, a ordem econômica, a proteção ao consumidor, exatamente contra esse tipo de crime que vai contra a economia popular. Publicidade enganosa e abusiva. O que é que os telespectadores perguntando muito sobre isso? O que é que o senhor tem a dizer, doutor Leandro? Os consumidores também vêm sofrendo com algumas situações com relação a isso. Vejam só, eu vou citar um fato que ocorreu, tem um simples e tem um mais complexo de um pouco de destacar, eu vou tentar resumir um pouco. A publicidade enganosa e abusiva, você que está nos assistindo, você pode se apegar na palavra mesmo, certo? A publicidade enganosa é aquela que realmente ela visa te enganar. Ela te dá uma ideia de uma coisa, mas na realidade é outra. Então, muitas vezes o consumidor vai comprar um produto e aquele produto está ali bonito, né? Tanto é que eles colocam imagem meramente ilustrativa. Eles colocam aquele produto bem bonito, pomposo, e quando você vai comprar é totalmente diferente daquilo ali. Não é aquilo que você esperava. Isso é enganar o consumidor. É entrar ali na sua mente e dizer o seguinte, ó, você está vendo esse produto aqui, te faz desejar aquele produto. Quando você vai adquirir, não é muito bem aquilo que você viu na imagem ou ouviu. Simplesmente é outro produto. E tem a abusiva. A abusiva ela é mais grave, porque a abusiva ela pode mexer com a questão de gênero, ela pode mexer com a questão religiosa, ela pode mexer com as suas crenças, ela pode mexer com relação de discriminação à mulher. Nós tínhamos publicidades antigamente que induziam a isso e faziam a criança, esse tipo, a criança também. E a gente tem a publicidade infantil aí hoje, que as crianças chegam em uma determinada loja, para aquele hambúrguer, ela precisa comprar um brinquedo também. Ou se ela compra aquele hambúrguer, já acompanha um brinquedo e faz com que aquela criança queira de toda forma comprar aquele produto para adquirir aquilo ali. Então isso é abusivo, você está utilizando da inocência de uma criança para tentar vender um produto para ela, né? Certa vez também eu vi um caso de um determinado hotel na cidade, que ele abordava as pessoas na rua e simplesmente dizia que essa pessoa tinha que comparecer ao hotel tal, que ela teria direito ali a uma diária gratuita e não pagaria nada por isso. Bastava só se dirigir àquele local. E a pessoa ia no local e quando chegava lá, ela descobria na verdade que não era aquilo. É que ela tinha que adquirir um título tanto para ela, para os seus familiares, e ela teria direito a algumas diárias. Ou seja, ela foi ali totalmente enganada. A empresa fez crer que ela teria uma diária, seria gratuita a sua estadia em um determinado hotel no país, e quando ela chegou lá era uma situação totalmente diferente. Então, ela foi enganada nesse ponto. Isso é muito grave, porque isso mexe muito com o consumidor de todas as formas. Muitas vezes com o seu psicológico. Você vê aquele produto ali, você quer adquirir daquela forma, e quando você chega é outro totalmente diferente. Odon, o Mário Neto pergunta o seguinte: pergunta aí ao doutor Odon o que significa a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Outra tese. Mas em suma, o que é que significa objetivamente? Objetivamente, quando você nasce, você tem um nome. Isso. Assim mesmo a empresa. E quando nasce, você vai para um cartório e se registra. E a empresa, para ser criada, você vai aonde? Na junta comercial. Na junta comercial, exatamente. A figura do sócio, ela é independente da figura civil. Isso. Então, desconsiderar é ignorar a empresa e passar a olhar a questão do sócio. Porque houve um patrimônio excessivo por parte da empresa, uma má gerência. Então, tudo isso pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. E a jurisprudência hoje também fala, até no direito de família, a desconsideração reversa. E aí dá uma tese também de mestrado. É aquela velha história, a pessoa utiliza-se da empresa para não pegar o patrimônio da pessoa física. Então, né? a empresa quebra, mas o sócio está rico. Então, você deixa de entrar contra a empresa, desconsidera aquela empresa, de lá, não é a questão de falência, tá? Falência é outra coisa. Ela pode continuar, mas você vai em cima do bem do sócio. Perfeito. Doutor Leandro, a gente vai para o intervalo, muita gente aqui perguntando muitas coisas, e uma das coisas que as pessoas mais querem saber, que antes de adquirir produtos e serviços, qual é a dica que o senhor dá? Mas vamos deixar para o próximo bloco. Já me seguiu no Instagram? Ainda não? @Rômulo Soares Lima. Me segue lá que eu te sigo de volta. Obrigado realmente pelo sucesso que você tem dado nessa audiência, de nos prestigiar, certo? Todos os sábados
pelo café da manhã, que a gente está aqui com vocês, tá? Não diga nada, mas eu quero só deixar agradecido, porque saiu mais um resultado da Cantar Ibope e estamos muito realizados com mais um sucesso desses resultados. Agora vamos para uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continue aí com a gente, voltamos já já. Realize excelentes negócios imobiliários no portal Cresce Brasil, corretor de imóveis. Cadastre-se no criar.cresce.org.br e negocie imóveis em todo o território nacional. Inscreva quantos anúncios quiser gratuitamente. Cliente ou investidor de imóveis, aproveite as vantagens de negociar somente com corretores de imóveis credenciados. Venha para o portal Cresce Brasil. Só falta você. portalcresce.org.br. A juíza eleitoral da 77ª Zona, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os eleitores desta jurisdição a mudança nos seguintes locais de votação. As seções 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 264, 265, 266, 315, 192, 196 e 318, que funcionavam na Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães, foram transferidas para a Escola Municipal Anaíde Beiris, Cidade Verde, na Rua Cidade de Cajazeiras, sem número, Indústrias. Justiça Eleitoral. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFESE, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. PP Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e agora o Minuto T5 trazendo todos os destaques do portal T5. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para você de casa. A gente inicia falando de eleição, está se aproximando aí o dia das eleições de 2022 e o número de candidatas em eleições gerais é o maior em 2 décadas. Ao menos desde 2002, as eleições gerais não registram uma participação feminina tão expressiva, seja em números absolutos, com 9.239 candidatas, ou em proporção do total, com 33,81% das candidaturas aptas sendo de mulheres. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral levam em consideração somente as candidaturas que atenderam a todos os critérios legais e formais e que foram deferidas pela Justiça Federal. Os números refletem até mesmo na corrida presidencial, em que há 4 mulheres na disputa pelo Planalto. Neste ano, há também um recorde de candidatas que se declararam negras e que se declararam indígenas. O primeiro turno da votação está marcado para o dia 2 de outubro e um eventual segundo turno para os cargos de presidente e governador ocorrerá em 30 de outubro. Vamos lá, a gente trouxe mais a título de informação esses dados que registram um aumento na diversidade, na participação e representatividade feminina nas eleições de 2022, nesse período de 2 décadas aí, também trazendo até esse recorte racial. Perfeito, é um país republicano e a democracia está aí e estatisticamente, pelo IBGE, nós somos a população de maior número feminino, também eleitoral. Não seria diferente se ao contrário. Então, parabéns às mulheres, que tenham sucesso, a todos os candidatos e candidatas e que você faça o seu papel votando na pessoa, seja homem ou seja mulher,
que melhor lhe representa. Tem mais alguma novidade, Gil? Tem mais, Rômulo. A gente fala agora sobre economia. Tem que ficar atento quem declarou o imposto de renda em 2022, porque a Receita Federal liberou a consulta ao 5º lote de restituição do IRPF 2022. Aqui na Paraíba, mais de 11 mil contribuintes foram contemplados e o crédito bancário deve estar no valor de mais de 19 milhões de reais, que será depositado no dia 30 de setembro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, clicar em e, em seguida, consultar a restituição. Acessando o serviço ECAC, é possível acessar extrato completo de declaração, verificar se há inconsistências e, então, fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora, corrigindo as informações que, porventura, estejam equivocadas. A restituição ficará disponível na conta bancária informada na declaração do imposto de renda durante um ano. Então, ficar atento aí, Rômulo, quem está com dinheiro aí para receber, né, Lu? Perfeito, Lucas. Obrigado, até o próximo sábado. Obrigado, até a próxima. Você quer adquirir conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento? Claro, nos nossos giros de oferta você não vai ver que não precisa escolher entre uma coisa e outra. É possível sim ter tudo num preço que caiba dentro do seu bolso. Então, agora os lançamentos da MRV Engenharia e também da construtora N Holanda. Veja. Sabe aquele apartamento pertinho do mar, com diversas opções de lazer e uma ótima localização? A MRV tem. Descubra agora mesmo como adquirir o seu com Márcio Barros. Conheça o Reserva Almagre, o mais novo lançamento da MRV. Apenas 2 torres, apartamentos com opções com varanda e vista-mar. Como você pode ver, estamos com obras avançadas e em fase de acabamento. Ainda existem algumas unidades disponíveis, preços e condições únicas, apenas a 600 metros da praia. Compareça no nosso estande e visite o nosso apartamento decorado. Vem! Morar em uma das capitais mais lindas do Nordeste e viver essa experiência ao máximo ficou bem mais fácil com o Prime View. Confira agora mais detalhes com Flávio Montenegro. Hoje estamos aqui no nosso escritório da N Holanda Construtora, para falar um pouquinho mais para vocês de uma das nossas áreas de lazer mais espetaculares que estaremos entregando. Nós vamos ter um Sky Lounge com pé direito duplo, climatizado, mobiliado, decorado, equipado com todo o enxoval, para as famílias poderem usufruir, fazer festa de aniversário, momentos de descontração. A vista mais incrível de João Pessoa fica lá no nosso 45º andar, vista da ponta do Cabo Branco, a Cabedelo, até o pôr do sol. E, além disso, estaremos entregando um rooftop privativo, hoje o rooftop privativo mais alto da cidade de João Pessoa, exclusivo dos moradores e clientes Prime View, com uma área de mais de 500 metros quadrados, vistas panorâmicas de toda a cidade, para você usufruir no seu dia a dia. Então eu queria deixar o convite para você que quer conhecer um pouco mais desse produto tão diferenciado, com tantas áreas de lazer e o melhor. Não deixe de nos procurar, estamos aqui no coração do Miramar, com vistas definitivas. Nosso escritório está de portas abertas para atender você e seus familiares que querem conhecer um pouco mais. Rooftop, Sky Lounge, ambientes únicos e exclusivos aqui no Prime View. Continuamos agora conversando sobre as mudanças do Código de Defesa do Consumidor durante a pandemia da Covid-19. Doutor Leandro, muita gente querendo saber quais são os cuidados que o senhor pode orientar a eles como consumidores ao adquirir produtos e serviços pela internet. É importante pergunta também para esse período que a gente está vivenciando e as compras estão aumentando, né, de forma remota. Vamos chegar agora ao final do ano, né? Isso, e agora com as compras de fim de ano é que isso vai melhorar, né? Porque as compras
e as empresas buscam mais ainda essas vendas, promoções em Black Friday também antes, então o consumidor já tem que se preparando com relação a isso. É ter muito cuidado, Rômulo, com o site que está comprando, não é buscar informações na internet, buscar informação no seu meio social, como é que aquele site se comporta, como é que é a prática de troca daquele site, se o produto realmente é entregue, se o prazo é cumprido, e o consumidor tenha cuidado, né, e ele buscar essas informações antes, porque depois que ele compra, ele buscar a internet para saber problemas com a loja tal, aí não é aquela história, né, o leite já derramou, então ele tem que buscar essas informações antes, buscar a CNPJ da empresa, buscar a política de troca, buscar se estão cumprindo os prazos, de mais informações na internet, ficar muito atento a isso e fugir daqueles preços mirabolantes, né, muito baratos, desconfiar sempre e buscar os aplicativos de comparativo de preço também, que isso é muito importante, né, para ver o que cabe no seu orçamento e até, claro, como a gente já falou muito aqui, evitar o superendividamento. Enfim, em resumo, esses seriam os cuidados. Todom, muita gente aqui perguntando, e a Camila, que mora no Bessa, o Mário, que mora no bairro do Estado e outros, o condomínio poderá expor o nome e o número do apartamento do condômino inadimplente em quadro de aviso e outras formas digitais? Romulo, eu vivenciei casos como esse quando eu era do PROCON. Primeiro, na questão condomínio, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, não seria uma relação de consumo. Todavia, é uma questão aí da própria Constituição. O direito à imagem, o direito de não ser exposto a ridículo. Então, veja, qual a diferença existente entre o meu nome em um mural e o número do meu apartamento? Olha, todos que ali residem identificam a pessoa pelo número do apartamento. E todos aqueles que chegam vão identificar se você está em dia ou não pelo número do apartamento. Então, para mim, é a mesma coisa. Tanto faz colocar o nome como o número do apartamento. Não pode de forma nenhuma. Vai de encontro à Constituição Federal e, logicamente, quem fizer isso está fadado ao pagamento de uma indenização por dano moral, mesmo estando inadimplente. Então, Leandro e doutor Odon, vocês deram uma aula de direito do consumidor, vamos trazê-los de novo, porque 1h30 foi muito pouco. Deixar o senhor com suas considerações finais, doutor Leandro. Agradeço a audiência, né, dos telespectadores da TV Tambaú, agradeço especialmente ao convite, né, do nosso amigo Rômulo, ficamos sempre à disposição e agradeço por estar compartilhando aqui uma pessoa que foi meu professor na universidade, do qual eu aí busco aprender diariamente, né, e nunca sabemos tudo e sempre é importante, né, buscarmos mais e mais conhecimento. Fica o meu agradecimento e sempre à disposição. Todom, muito obrigado mais uma vez, suas despedidas. Romulo, eu que agradeço a você a oportunidade que me dá de falar algo que para mim é natural, é muito bom, e ao lado também do professor Leandro, também foi meu aluno, você e uma legião de ex-alunos aqui no estado da Paraíba é grande, né? E é uma satisfação, uma honra muito grande de ter preparado ou contribuído um pouco com essas pessoas para que também desenvolvam a defesa do consumidor. Ela não pode ser única e não pode ser exclusiva de ninguém. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. O Tambaú Imóveis e Negócios chegou ao final, mas dá para você rever a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. Você não pode perder o programa do próximo sábado, porque vamos falar de um assunto interessantíssimo: síndromes e problemas de saúde mental que afetam a humanidade. Claro, isso é uma coisa importante. Grato pela sua audiência, um ótimo final de semana. Sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Um abraço, até o próximo sábado. Atenção, seguidores da Semana Radiante. Eu tô presa no banheiro. Nada demais, né? Eu só tô perdendo o maior evento do ano. A Vai já começou a transmissão ao vivo dela? Atenção, antes de começar, eu quero apresentar
uma convidada muito especial que vai ser a juíza desse ano. A lendária desenhadora da Broadway e uma querida amiga dos meus tempos de Rainbow High, Ramona Barnes. Nossa, acredito! Isso vai ser demais! Não pode ser! A senhorita Barnes e eu decidiremos por categoria, incluindo um prêmio surpresa muito especial. Ramona, você faz as honras? Que a competição comece! Em uma escola de elite como a Rainbow High, dá pra sentir que as nossas decisões estão vigiadas de perto. O nosso projeto engloba isso e vai mudando a perspectiva pra mostrar cada detalhezinho pra vocês. Interessante, incrível, adorei isso. Às vezes, as coisas que vemos todos os dias podem inspirar. Basta olhar pra elas de outra forma. Juntem-se a nós! Isso é incrível! É lindo! Maravilhoso! Interessante. Usei uma tecnologia similar na minha encenação interativa do Pequenas Mulheres no ano passado. Ai, eu já tô aqui dentro há meia hora. Eu não posso acreditar que ninguém tenha vindo. Ninguém precisa retocar a maquiagem nessa semana radiante. A pedido do público, voltamos com nosso hit. Um conto de inverno sobre duas feiticeiras super maravilhindas. E dessa vez, como realmente era pra ser. Estrelando a gente em todos os papéis. Isso é genial! É surreal! E o que isso tem a ver com a perspectiva? Para nossa luxuosa teia de aranha, usamos uma fibra rara direto da Indonésia. Delicada, mas forte, como a seda de uma aranha. Às vezes, as pressões da escola nos fazem sentir presas em uma teia. Mas se mudarmos a perspectiva, a gente pode passar a controlar tudo. E a armadilha vira ferramenta. Eu preciso de ajuda.